Mas falando em placenta, precisamos abordar quais são as funções da placenta. E nós temos a função de suprimento, ou seja, suprimento nutricional. E quando eu falo nutricional, eu não estou pensando apenas em moléculas, nutrientes como glicose, aminoácidos, por exemplo. Eu estou também me referindo a gases, como por exemplo o oxigênio. Outra função da placenta é a remoção dos resíduos da cria, ou seja, muitos resíduos nitrogenados, bem como gás carbônico, são removidos aí por meio da placenta, atuando como um filtro importantíssimo para a cria. Outra função é a de defesa. Por meio da placenta, nós temos a difusão de imunoglobulinas, que são anticorpos e que vão atuar, de certa forma, na defesa da cria. Temos também a função hormonal, onde, dependendo de qual animal tivermos nos referindo, nós temos a produção de gonadotrofinas que vão atuar no corpo lúteo do ovário, fabricando a progesterona, que vai ser o hormônio que vai manter aí o endométrio uterino vivo. Nós temos outro hormônio aí chamado de relaxina, responsável por relaxar determinados ligamentos para facilitar assim o momento do parto. Temos aí a produção pela própria placenta da progesterona, hormônio essencial para a manutenção da gestação, e temos também em algumas espécies, como por exemplo ruminantes, a produção de um hormônio chamado de lactogênio, que vai dar origem aí à produção de leite. É por isso que nos ruminantes nós temos uma importante produção de leite. Uma propriedade significativa quando nós falamos de placenta é a famosa barreira hematoplacentária. Vejam bem, os nutrientes fazem a chamada difusão sem com que isto ocorra a migração de células sanguíneas da mãe para a cria e da cria para a mãe. Não, isso não há. Claro, existem situações na qual ocorrem microhemorragias e que isso pode ser extremamente perigoso para a cria, pois é importante entendermos que a cria em questão apresenta metade do DNA de origem paterna, de tal forma que a mãe vai reconhecer a sua cria como se fosse um parasita, uma infecção, e neste caso sendo extremamente perigoso para a gestação da mãe. Então, barreira hematoplacentária não permite a mistura de sangue, porém os nutrientes e os resíduos, ocorrem por difusão, passando da mãe para a cria e da cria para a mãe, ok? Muito bem, galera. Agora, quando a gente fala de formação da placenta, nós temos parte da placenta de origem fetal e parte da placenta de origem materna. Então, nós temos uma porção fetal e uma porção materna. Na porção fetal, nós precisamos lembrar dos anexos embrionários. Participam da formação da placenta o córion, também chamada de serosa, uma camada mais externa aí, do anexo embrionário. O alantoide também participa, então aqui nós podemos chamar de alantocórion, às vezes isso aparece em prova, são dois anexos que participam na formação da placenta. A vesícula vitelínica também tem a sua responsabilidade para formar a placenta. Apesar de eu não ter citado aqui, parte do âmnion também colabora com a formação da placenta de origem fetal. Já na porção materna, nós temos o epitélio uterino, tecido conectivo, também chamado de tecido conjuntivo, e vasos maternos, cuja camada mais importante aí é a camada endotelial, tudo bem? Dentre as classificações de tipos de placenta para animais, nós podemos citar 3 tipos. A histológica, baseado aí no número de camadas que vão fazer essa formação. B, anatômica, ou seja, a área na qual essa placenta vai ser formada. C, interação entre as camadas da placenta. Começando pela primeira classificação, ou seja, histológica, nós temos a placenta do tipo epitélio corial. Vejam bem, epitélio corial. Ela é uma placenta, digamos, mais superficial, Não há risco de hemorragia aqui. A difusão ela é bem pouca de anticorpos, ou seja, a sua defesa não é tão significativa, de tal forma que quando nasce a cria, é extremamente importante a amamentação para que ele obtenha os anticorpos já no colostro. Então nós vemos o tipo de placenta epitélio corial em ruminantes, suínos e equinos. Já a placenta do tipo endotélio corial, ela é um pouco mais profunda. Aqui ocorre risco de hemorragias. O tipo de placenta endotélio corial nós encontramos em carnívoros como cães e gatos. O
córion ou serosa se aprofunda de tal forma que ele chega a encostar superficialmente aos vasos maternos, ou seja, a camada endotelial, daí o termo endotélio corial. Já a placenta chamada hemocorial é aquela placenta cujo o córion lesa os vasos sanguíneos. Temos com absoluta certeza aqui, ó, no nascimento tem-se a presença de sangue, ou seja, hemorragia, porque lesando os vasos formam lacunas sanguíneas, mas eu reitero que não ocorre a mistura de sangue durante a gestação da mãe com a cria e nem da cria com a mãe, mas na hora do parto isso acaba sendo inevitável, tudo bem? É uma placenta bem profunda, robusta. Ela é encontrada em primatas, aqui nós temos que lembrar do ser humano, e ratas. Um outro tipo de classificação aqui agora vai ser baseada na área que abrange essa placenta, ou seja, anatômica, tudo bem? Sendo assim, nós temos a placenta do tipo difusa, com uma extensa área e de maneira uniforme, encontrada aí, ó, em suínos e equinos. Temos a placenta zonária, na qual existe uma zona, uma área na forma de anel que circunda animais carnívoros, não é tão extensa quanto a difusa. Placenta cotiledonar encontrada em ruminantes, de tal forma que o córion ou serosa acaba interagindo com o epitélio uterino, que forma a chamada carúncula materna, e essa interação nós chamamos de placentoma. Cotiledonar porque existem pequenas áreas de placentomas distribuídos ao longo da placenta. Enfim, nós temos a placenta discoidal, ou seja, uma área discoide, não é grande como a difusa e que ocorre em animais primatas e ratas. Enfim, nós temos a classificação conforme a interação das camadas, que são placentas verdadeiras ou deciduadas, aquelas em que ocorre uma interação muito forte, de tal forma que na hora do parto, na hora de descolar a placenta, acaba sendo inevitável a presença de hemorragia. Encontrada aí em carnívoros, primatas e ratas, deciduada, verdadeira, com hemorragia no momento do parto. Já a placenta adeciduada ou semiplacenta é aquela placenta cuja interação não é robusta, ou seja, mais superficial. Lembra aí, então aí a questão do epitélio corial, encontrado em ruminantes, equinos e suínos, de tal forma que durante o parto não há risco de hemorragias. É claro, salvo aberrações anatômicas de alguns animais, porque isso varia de indivíduo para indivíduo.